Minhas cordiais saudações a todos aqueles que fielmente nos acompanham toda semana, pelo nosso podcast aqui nas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Vamos meditar o Evangelho deste domingo, dia 5 de outubro, 27º domingo do tempo comum. É o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Vamos ao texto. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. A liturgia deste 27º domingo nos fala da fé, que é o fundamento de toda a nossa vida cristã. Jesus educou os seus apóstolos para que pudessem crescer na fé, acreditar, confiar cada vez mais nele, para que edificassem a própria vida sobre a rocha. A fé é a rocha sobre a qual nós edificamos a nossa vida. Por isso os apóstolos fazem um pedido a Jesus: aumenta a nossa fé. Eles tinham consciência que precisavam de uma fé mais consistente. E olha só, não pedem dons materiais, nem privilégios, mas sim a graça da fé. É preciso cultivar em nosso coração uma fé viva e forte em Jesus. Eu gosto muito do Salmo 125, logo no começo, no primeiro versículo, diz assim: quem confia no Senhor é como o monte de Sião, nada o pode abalar porque é firme para sempre. Olha só, é como uma montanha, bate o vento, bate o sol, a chuva, e a montanha está ali sempre firme e forte. Assim é a pessoa que tem fé. Jesus responde aos seus apóstolos dando uma comparação. Diz assim: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderia dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. E ela obedeceria. Jesus responde aos seus apóstolos destacando não a quantidade, mas a qualidade da fé, a autenticidade da fé. Do mesmo modo, como uma alavanca move muito mais do que seu próprio peso, assim também a fé, quando viva e forte, mesmo que seja em pequena medida, é capaz de realizar coisas extraordinárias. A fé faz a diferença em nossa vida. E como faz? Por isso, em nossa vida, a fé deve ser professada, o credo, conhecer as verdades da fé. E aí um convite, conhecer o catecismo da igreja. A nossa vida, ou melhor, em nossa vida, a fé deve ser professada, conhecer a doutrina, o credo. Deve ser celebrada a liturgia, quando participamos da missa e transformamos a liturgia ritual em liturgia existencial. Aquilo que celebramos na igreja, depois realizamos a nossa vida. Celebrar a fé. A fé deve ser vivida, o testemunho. O testemunho faz a diferença. É o quinto evangelho. Canonicamente só existem 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Que é o quinto evangelho? Somos nós, que devemos testemunhar o evangelho com a própria vida. E a fé deve ser rezada, a espiritualidade, cultivar uma vida de oração. Existe uma profunda unidade entre o ato com que se acredita em Deus e os conteúdos da fé. Os conteúdos a que damos o nosso consentimento, a nossa adesão. Quem afirma isso é São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, diz assim: acredita-se com o coração e com a boca se faz a profissão de fé. O coração indica que o primeiro ato pelo qual se chega à fé é graça, é dom de Deus, é a ação da graça que age e transforma a pessoa até o mais íntimo dela mesma. A esse respeito é muito eloquente o exemplo de Lídia. Narra São Lucas que o apóstolo Paulo, encontrando-se em Filipos em um sábado, foi anunciar o evangelho a algumas mulheres, entre elas estava Lídia. E olha só que interessante o que diz o texto, Atos 16, 14.
O Senhor abriu o coração de Lídia para aderir ao que Paulo dizia. Olha só, o Senhor abriu o coração de Lídia para aderir ao que Paulo dizia. E a fé despertou no coração de Lídia. A graça antecede tudo. A fé, antes de tudo, graça de Deus, ação de Deus em nós. Na segunda parte do Evangelho, Jesus aborda, através de uma parábola, o tema da gratuidade da fé. Prevalecia na época de Jesus a mentalidade de que Deus deveria recompensar as pessoas de fé. Os apóstolos também pensavam assim, tanto que um dia Pedro chegou a perguntar para Jesus: deixamos tudo e te seguimos, qual será a nossa recompensa? Eles tinham também essa mesma mentalidade. Com a parábola do servo inútil, Jesus refuta essa ideia de recompensa. Mas ainda não são poucos os que ainda pensam a fé como um contrato. Praticam boas obras para receber a recompensa. Pois bem, a gente pode dizer o seguinte: depois de uma vida inteira de fidelidade a Deus, de dedicação a Deus, devemos estar convencidos de que fizemos apenas o que deveríamos fazer, ou seja, o bem gratuitamente, de forma benévola, não o bem por indigência. Eu faço o bem para receber o bem, não, mas o bem por benevolência, eu faço o bem gratuitamente. Isso não significa que Deus despreze o nosso trabalho ou que nós não temos nenhum valor aos seus olhos. O que Jesus nos ensina nessa parábola é que toda bondade não vai de nós para Deus, mas vem de Deus para nós. Nós somos um canal da bondade de Deus. Todo bem que fazemos tem a sua origem em Deus. Nós comungamos da vida divina e por isso nos tornamos capazes de fazer o bem sempre. Somos somente colaboradores na obra da salvação. Por isso que fizemos o que deveríamos fazer, fazer com que a graça de Deus passe através de nós e chegue até as pessoas. Que sejamos bons colaboradores da graça divina. São Paulo diz, na carta aos Coríntios: não recebeis em vão a graça de Deus. Que a graça que o Senhor nos concede possa chegar até outras pessoas para que também elas cheguem a Deus. O bem que fazemos vem de Deus para o próximo. A todos desejo um feliz domingo e a todos dou a minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.